Este programa é patrocinado por SIN e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel. Olá, seja bem-vindo ao Casa Report. Esta semana vamos até Tomar conhecer uma casa de férias pensada para 2 irmãos com assinatura dos Contaminar Arquitetos. A residência espreita a serra e a barragem, mas fecha-se como um bunker para a rua e a envolvência mais próxima. No Porto, fomos visitar o restaurante Ostras e Coisas, um espaço moderno projetado pelo Ateliê da Costa. O restaurante, completamente reabilitado, com tons claros e requintados, trouxe o mar de volta ao coração da cidade. Já na capital, propomos a Pousada Lisboa Pestana, que se afirma como um hotel-museu, onde a história de Portugal e o tema dos descobrimentos marcam forte presença. Aqui destacamos igualmente o respeito e a valorização pelas pré-existências com um toque contemporâneo. O projeto Contaminar Serra de Tomar foi sugerido por uma família de 2 irmãos. Essencialmente, este projeto tinha como princípio haver um ponto de reunião e haver ao mesmo tempo 2 pontos de privacidade, uma para cada família dos 2 irmãos. E aí começou a nascer o projeto com a sua forma em S e também adoçando-se à topografia do próprio terreno. Porque ele vem acompanhando uma encosta, a própria casa tenta-se desenhar agarrando às curvas de nível já existentes e depois criar um pequeno refúgio, um pátio, e a casa é vista como um grande alpendre. Como é uma habitação sazonal, havia a necessidade de a proteger e criou-se um sistema de portadas em que, quando eles vão embora, toda a casa fica fechada, quase tipo um bunker. Já o alçado norte, que é o lado oposto, já ele é todo encerrado e só tem a porta de entrada que já ela está dissimulada na própria fachada, então a casa fica com um caráter fechado e completamente impenetrável. A própria circulação da casa, toda ela é muito simples, acaba por ser só apenas um corredor junto ao alçado norte, acaba-se por estar diluído na própria sala e cozinha e faz um circuito para cada uma das aulas dos quartos. Queríamos um espaço comum, relativamente permanente e que não nos desse muito trabalho. Contudo, é uma casa que também depois tem presença e tem uma coisa muito importante, que é, ela de um lado é uma casa relativamente não muito significativa e do outro, que é a parte virada para a barragem, é uma casa muito interessante. No próprio exterior tentámos criar uma paleta de cores que fosse buscar os tons de terra com que a casa se fundisse no próprio terreno. Também foi uma preocupação com que ela não tivesse uma presença muito grande e que o seu lado contemporâneo não fosse muito impactante na própria envolvente. Na cobertura, se houver a necessidade de usufruir melhor a paisagem, a cobertura é acessível, podem meter uma cadeira e estarem nas tardes soalheiras a desfrutar a paisagem e o sossego desta zona. Porque essencialmente esta casa é para conviver em família e a forma como a casa está implantada aqui no terreno permite desfrutar aqui da vista toda e aproveitar esta paz.
proprietário tinha 2 pisos e pretendia instalar um restaurante nos 2 pisos, sendo que os 2 pisos nunca anteriormente tinham sido ligados e a problemática começou exatamente aí. Sendo que foi logo resolvida por uma pequena nuance que ele introduziu no programa, que tinha a ver com a intenção de fazer 2 espaços um bocadinho diferentes. Um espaço mais informal, que seria à base de um grande espaço democrático em que toda a gente pudesse estar na relação com a rua, e no piso de cima um espaço mais recatado de refeições. O primeiro desafio foi conseguirmos aproveitar comercialmente os 2 espaços, conseguindo colocar no meio de um edifício centenário uma cozinha, uma forma de transportar comida de baixo para cima, e quando começamos a trabalhar a parte de cima, verificamos que havia bastantes elementos arquitetónicos do passado que estavam muito bem conservados, apesar de escondidos naquilo que tinha sido a evolução do edifício. E aí apareceu a sala de cima. Quadra-se muito bem para um jantar mais romântico, sendo que o facto de ter janelas também muito amplas permite perceber o que é que está a haver na sala, mas ficamos um bocadinho à parte do que está a acontecer na rua. Havia uma degradação forte das paredes de tabique, das estruturas originais de reboco, de estuque nos tetos, e o que se fez foi intervencionar e reabilitar essas estruturas e fazer uma intervenção o mais cirúrgica possível, que não interferisse com a lógica inicial, a lógica original, que já tinha sido ligeiramente transformada, mas com enorme cuidado, com enorme subtileza, como podemos ver. O desafio de conseguir tipologicamente perceber como é que um edifício decorrente do Porto, neste caso de finais do século XVIII, consegue ainda abarcar e ainda ter energia, ainda ter abrangência suficiente na sua estrutura tipológica para integrar um programa destes, que é um programa, apesar de tudo, complexo. Tem uma cozinha, tem uma copa no piso de cima, tem uma série de condicionantes que têm a ver com a restauração. Desde o início foi falado com o proprietário como sendo um espaço aberto à cidade, um espaço que pudesse ser usado por todos, democrático, e foi esse o maior desafio, foi fazer deste espaço alguma coisa que não fosse hermética, não fosse segregadora. As Pousadas de Portugal são uma cadeia hoteleira e uma marca com cerca de 70 anos de história e de atividade. Quando o Grupo Stana decidiu instalar uma pousada em Lisboa, procurou um edifício que fosse arquitetonicamente relevante e com uma presença na cidade também significativa. Felizmente conseguimos encontrá-lo, este edifício magnífico, na Baixa Pombalina. A Pousada de Lisboa é fruto da requalificação do antigo Ministério da Administração Interna. Estamos a falar de uma unidade que, pela localização em si, pela requalificação do edifício, por todo o património, os nossos hóspedes e clientes que nos visitam podem encontrar pelos corredores, pelas áreas públicas, e que, no fundo, adiciona um cariz museológico à experiência. Uma das nossas dificuldades com o projeto era descobrir o que estava original do projeto e o que tinha sido feito ao longo dos anos. O que reparamos era que o projeto não é totalmente pombalino, que só a parte de frente aqui é pombalino e o resto tinha sido mexido ao longo dos anos. Nós tivemos de, obviamente, respeitar tudo que estava original e tudo que estava bom. A zona de saguão, que é a zona central onde está o restaurante, estava cheia de pequenas construções e tiramos estas áreas todas e abrimos a cobertura e criámos aquele espaço que é uma das áreas mais interessantes do hotel. Em colaboração com o Museu de Lisboa, conseguimos trazer aqui para a nossa Pousada de Lisboa peças de grandes autores, como o caso do mestre Leopoldo de Almeida, como o caso do mestre Simões de Almeida. Conseguimos articular também com a Fundação Nadir Afonso a cedência à pousada num conjunto de quadros com a sua modernidade para fazer o contraste com o aspecto clássico das outras obras.
tintas utilizadas são tintas que estão recomendadas pela Câmara em toda a praça, porque a tinta moderna dá a aparência no edifício de ser um edifício pristino e novo. Isto não é pristino e novo, portanto dá uma certa idade para o edifício. Conseguimos casar o ambiente do conforto e da modernidade do edifício e da pousada com um ambiente de cultura que leva a que muita gente considere esta uma pousada-museu. Efetivamente, os nossos hóspedes, aquilo que referenciam mais e que mais lhes agrada é efetivamente o facto de sentirem que estão numa unidade com todo este peso histórico, mas ainda assim num ambiente fresco, contemporâneo, com todas as comodidades e conforto que se pode esperar num hotel com os padrões que nós assumimos, tornando assim uma experiência muito singular, muito original, muito autêntica. Não perca o Casa Report da próxima semana. Vamos até Ilhavo conhecer a Casa da Bela Vista, um projeto de Ricardo Vieira de Melo que trouxe a memória das habitações típicas da zona balnear para uma casa contemporânea com vistas deslumbrantes para a ria. O resultado é um espaço familiar e acolhedor onde o simples se junta ao funcional. E fechamos com votos de uma excelente semana. Já sabe, cuide bem da sua casa. Este programa é patrocinado por SIN e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel.